Havendo número legal, com as bênçãos de Deus, declaramos aberta a primeira sessão ordinária do mês de agosto do ano de 2025, referente à abertura dos trabalhos do segundo período legislativo ordinário. Autorizo o primeiro secretário, o vereador Fábio Gomes, a fazer a chamada dos vereadores presentes. Câmara Municipal de Frei Martinho, em 6 de agosto de 2025, sessão ordinária, presença dos vereadores e vereadoras: Felipe André Pinto Dias, Rodolfo de Moraes Ortins, Fábio Gomes Danta, José Carlos Dantas de Moura, Rosinalma Celestino da Silva, Simone Fátima de Medeiros Silva, Aguifaneide Lira Dantas Gundim, Altemiles Martins de Souza e Jamaelso Carlos de Moura. Informamos que a ata da sessão extraordinária do dia 21 de julho de 2025 já foi devidamente encaminhada a todos os vereadores e vereadoras. A referida ata está em discussão, palavra facultada. A referida ata está em votação, que for favorável permaneça como está. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Antes de iniciar a pauta do dia, eu quero requerer algum esclarecimento por parte da vereadora Aguifaneide. Quando estávamos montando a pauta dessa sessão, a secretária Ranusa foi indagada pela vereadora que a vereadora pediu a reedição de um requerimento de determinado assunto que um outro vereador já tinha apresentado. A secretária Ranusa informou a vereadora que outro vereador já tinha apresentado e, de pronto, a vereadora, insatisfeita, encaminhou algumas mensagens informando que os vereadores estariam pegando carona nos ofícios dela e que as coisas eram feitas às escondidas. Eu estou com o print da mensagem aqui. E foi, a palavra da vereadora, agora estão pegando carona nos meus ofícios. Estão pegando meus ofícios e pegando carona. Aí lá na frente, ela vai falando outros assuntos, e diz: eu não entendi nada na hora porque fazem as escondidas, mas primeiro faço. Após, eles pegam carona. O que eu quero de esclarecimento, porque eu não entendi quando dialoguei com a minha secretaria, é se a vereadora quis insinuar que nós, que fazemos a Câmara, a mesa diretora, fazer essa acepção entre as matérias com os vereadores. Por exemplo, se eu não gosto do vereador Jamaelso, o vereador Jamaelso faz uma ideia, eu passo para outro vereador a sua pauta. Porque o que nós vimos fazendo aqui na Câmara, e isso tem sido até assunto de discussão algumas vezes, é que quando algum vereador, por exemplo, Simona, veio apresentar algumas demandas aqui na casa, e outro vereador já tinha apresentado em outros períodos, a prioridade é do vereador que já tinha apresentado. Isso já dialoguei com vários vereadores. Muitos vereadores tiveram isso frustrado por conta disso. E jamais a gente fazia esse tipo de acepção. Então, eu só queria que a vereadora tenha um minuto para fazer esclarecimento. O que ela quis dizer com isso, se a gente está tendo... Oi. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa diretora e, em nome dela, todos os demais edis, aos presentes, ao presidente do sindicato, do Simpuc, extensivo aos demais presentes aqui, também aqueles que nos ouvem, né, pelas redes sociais. Bem, são palavras do senhor, quando o senhor diz que eu estou, que necessita esses esclarecimentos, né, porque, primeiro, eu me referi, deduzo que seja isso, né, porque o senhor não me falou antes sobre, e assim, sinceramente, eu não estou conseguindo compreender, né, tanta necessidade de esclarecimento do senhor, praticamente todas as vezes que eu me pronuncio, que eu me posiciono aqui nessa casa. Eu só pedi para a senhora esclarecer. Eu estou falando, presidente. Eu só pedi para a senhora esclarecer e oportunizei um minuto para explicar, se a senhora quis, qual foi o sentido. Se a gente está pegando seus ofícios e passando para outros vereadores apresentarem suas matérias, ou se a senhora quis dizer que, por outro motivo, alguns vereadores estão encarando, porque é de responsabilidade da Câmara
fazer essa divisão de matérias. E Isso. jamais nós iríamos fazer esse tipo de acepção. Ainda no mês de abril, eu acho que todo mundo estava aqui, estava presente, e eu me referi novamente a isso. Não foi às escondidas, foi aqui, quando eu estive na comunidade de Quixaba e vi uma situação lá de um... Ai, meu Deus, esqueci até o nome. Lá da quadra, muito obrigada. Lá da quadra, no domingo, na segunda-feira, pela manhã, protocolei um ofício, né, solicitando ao executivo que fosse feita um reparo, e na sessão seguinte, o vereador Carlos fez um requerimento, né, semelhante ao nosso pedido. Naquele momento e naquele dia, é a isso que eu me refiro, inclusive eu disse, presidente, e o senhor estava presente, sabe disso, e elogiei dizendo que possivelmente todos nós estejamos aqui com a mesma mentalidade de querer o melhor para Frei Martinho. Na hora do requerimento dele, me posicionei, disse que tinha protocolado, anterior ao requerimento, um ofício para o executivo, e reiterei, que é o que reitero, no ofício que eu fiz 6 de janeiro, e em seguida o senhor mesmo fez um requerimento solicitando o reajuste dos servidores, e eu o parabenizei, mas disse que tinha feito a solicitação. Fiz um outro ofício e expus nas redes sociais. Eu só queria que a senhora concluísse, porque Mas se a senhora está informando que é nós que estamos passando as informações para os vereadores... Não estou dizendo isso, é o senhor quem está dizendo, não ponha palavras na minha boca. É só esclarecimento que eu pedi quanto a isso. Eu só estou dizendo que o que tem de fato acontecido é que nós estamos aqui tendo uma situação de harmonia, então não foi nada disso que eu imaginei. Em Obrigado, que vereadora. Eu protocolo o ofício e os senhores, no mesmo teor, fazem os requerimentos. É isso. Mas, afinal, a senhora não quis dizer que foi a Câmara que está passando para os vereadores. É os vereadores que estão em harmonia. Nós estamos harmonicamente trabalhando em benefício do povo. Excelente. Então, a senhora não quis dizer isso. Esclarecido. Era isso que eu queria que esclarecesse, por gentileza. Também, antes de passar a pauta do dia, nós estaremos em votação 2 projetos do Poder Executivo. O projeto 21 e o projeto 22, de 2025. Esses projetos eles foram apresentados aqui na casa no dia 16 do mês anterior. E pedindo celeridade, até em discussão com alguns servidores que serão beneficiados por esse projeto, nós estamos dando celeridade, fizemos a extraordinária para apresentá-lo e agora estaremos votando, se assim for decidido. Agora, à véspera da eleição, à véspera da sessão, fui procurado por Janiel, do Simpuc, e por Diego, odontólogo aqui do município, pedindo para que esse projeto saia de pauta, porque, segundo eles, para atender a necessidade no pedido, na verdade, do servidor, que retirasse de pauta e reencaminhasse para o Poder Executivo fazer esses ajustes. Eu pedi para ele oficializar um pedido, ele oficializou e fazendo justificativas quanto a esse pedido. O que eu vou fazer agora não tem regimento, e seria uma maneira de discussão colegiada, decisão coletiva, e oportunizando também para eles se manifestarem pedindo a retirada de pauta desses projetos, projeto 21 e 22. Então, eu vou colocar em discussão e votação esse pedido. Se os colegas vereadores querem que esse projeto seja votado hoje, continue em pauta, os vereadores ficam como está. E se os vereadores quiserem que retire de pauta esse projeto, os vereadores se levantem e a maioria decidindo, a gente retira de pauta e manda de volta para o Poder Executivo. Em resumo, as pautas que eles requerem é que os recursos oriundos do projeto 21 e 22 tenham uma destinação de percentual de 100% para os profissionais que executam a política de saúde neste município, já que no texto do projeto prevê apenas 60% de pagamento de profissionais. Que a avaliação de equipes sejam discriminadas no projeto conforme as portarias ministeriais e que os projetos façam citação do artigo 12D, inciso 3, da portaria 3493 de 2024 e do artigo 15D da portaria 960 de 2023.
Foi protocolado agora esse requerimento. Então, alguém quer fazer algum uso da palavra? Por favor. Eu particularmente acredito. Eu estava esperando hoje a presença da Secretaria de Saúde para fazer uma explanação melhor a respeito dos dois projetos, como foi feito por ela e pela Secretaria de Educação, no outro momento em que nós discutíamos, inclusive, dos contratos, aquele outro projeto. Nesse caso, acredito que seja oportuno ouvir, senão o funcionário... No caso da discussão, se retira ou não de pauta. Mas o presidente... Essa opção já de a eles de apresentar o requerimento. Para a gente poder ter essa noção da necessidade ou não da retirada de pauta, porque a retirada de pauta não é para deixar de votar no outro momento, é para que, caso todo mundo entenda assim, tenhamos mais conhecimento e daquilo que precisa ser votado. Mais alguém quer expressar sua opinião? Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, Rosinalma, Simone e Aguifaneide. Quero saudar também o nosso assessor jurídico, doutor Bismarck, que se encontra nos dando esse suporte. Saudar também o presidente do sindicato, juntamente com os demais pessoas que aqui acompanham aqui no auditório. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha, o regimento, senhor presidente, ele é claro. Numa sessão extraordinária, as matérias para a pauta da reunião, ela é encaminhada através de ofício, diferentemente de uma sessão ordinária. A sessão ordinária, a matéria que está sendo discutida nesse momento, para se coloca retirada de pauta ou não, ela foi apresentada na última sessão, dia 16. A comissão ela teve 16 dias. Em 16 dias, não apareceu nenhuma novidade, vamos dizer assim, para que a comissão pedisse prorrogação de prazo. Que o regimento ele diz que o parecer tem que ser dado em 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. Está dentro do prazo. Nós temos aqui o assessor jurídico. O projeto, quando o projeto vem, o vereador não faz emenda. Se ele volta, se discute, mas ele não volta com emenda de nenhum vereador, nem de comissão. Ele permanece a exemplo daquele que passou aqui da educação. Era respeitado o piso e não foi cumprido o percentual. No caso hoje aqui, o que acontece? Na reunião ordinária, não depende de plenário 16. Votar para tirar uma matéria de pauta, né? Porque as matérias de reunião ordinária, cabe ao presidente tirar ou colocar em pauta. A exemplo, se eu tivesse o poder de decidir aqui, eu ia incentivar os colegas vereadores a votar. Eu soube que não vai entrar nenhum requerimento na sessão de hoje. Se foi colocado em grupo, eu não vi. A falha foi minha. Então, eu ia votar para botar o requerimento, porque eu tinha 2 requerimentos e vim com antecedência. Então, com relação a essa matéria, eu não vou votar nem para retirar de pauta, nem para deixar em pauta. O meu voto vai ser uma abstenção. Não me omitindo, porque o meu voto ele tem que valer para 2 coisas. Se tem que valer para um requerimento, vamos tirar o requerimento de pauta. Né? Então é essa a minha posição. Eu queria ouvir, sim, o assessor jurídico,
se a matéria está constitucional, eu não tenho nenhum problema em votar numa matéria quando ela está com a constitucionalidade legal, né? Até porque eu não participei de reunião com o sindicato e nem com os servidores. Eu não fui convidado. Se teve uma reunião, eu não participei. Então, eu não posso dizer se foi cumprido acordo ou não. Então, eu peço aqui a minha desculpa, mas tem algumas matérias que, quando é para ser votada, eu tenho que votar, eu voto. Mas nesse caso aqui, para retirar ou não, não depende do meu voto. Então, o projeto mantém em votação. Só para explicar, eu quis ser um pouco mais democrático e dar a oportunidade aos colegas vereadores de se manifestar e opinar. Geralmente eu faço isso aqui na minha gestão, oportunizando a população se manifestar, como autorizei que eles fizessem esse requerimento, e abrir a discussão para os colegas vereadores opinarem. E só para esclarecer o vereador Altemires, quanto aos requerimentos, eu só não coloquei em pauta, eu nunca retiro requerimento de pauta, sempre coloco tudo que está na Câmara em pauta. Mas nós tivemos esses 2 dias de recesso, e a sessão já foi hoje. Então, aí sobrecarregou a secretaria, o senhor já foi presidente, sabe como é que funciona isso, e para não sobrecarregar e a gente poder incluir principalmente os projetos que era urgência dos servidores, pelo menos hoje eu fui cobrado por outros servidores a aprovação desse projeto, eu priorizei a inclusão de pauta. E o odontólogo Diego participou de algumas reuniões na prefeitura, o Janiel tem meu WhatsApp, fala comigo quando necessário, às vezes já fiz até atender algumas demandas do sindicato através de WhatsApp, e durante esse período, desde o momento da apresentação do projeto até hoje, eu não tenho sido procurado por nenhum dos dois, para retirar de pauta e nem para pedir alteração. Fui procurado agora, às 7 horas da noite, e ainda oportunizei o direito de apresentar o requerimento. Então, vamos tocar a sessão. Eu autorizo a secretária Ranusa Mirella a fazer a leitura da matéria que será apresentada nessa sessão. Projeto de Lei 10/2025, da autoria do Poder Legislativo Municipal. Boa noite a todos os presentes. Projeto de Lei de número 10/2025, Frei Martinho, 6 de agosto de 2025. Autoriza o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, para apoio a serviços da saúde, com prioridade aos pacientes em tratamento oncológico e da outras providências. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, em 6 de agosto de 2025. Autor da proposição, Felipe André Pinto Dias. O projeto apresentado será entregue à permissão de Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Rosinalma, e ao presidente da Comissão de Legislação e Redação, vereador Rodolfo, para que sejam emitidos pareceres técnicos. Passamos à ordem do dia e votação das matérias. Inicialmente, eu quero colocar em discussão e votação a dispensa de leitura dos pareceres. Que for a dispensa de leitura está em discussão, palavra facultada. A dispensa de leitura está em votação, que for favorável permaneça como está. Dispensa aprovada por unanimidade dos presentes. Em pauta, o parecer da Comissão de Legislação e Redação ao projeto de Lei 20 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Palavra facultada. O parecer do projeto 20 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. O parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de Lei 20 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Palavra facultada. O parecer está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. O parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o parecer da Comissão de Legislação e Redação ao projeto 21/2025, da autoria do Poder Executivo Municipal. Palavra facultada. Sim, perdão. É que não está aqui não, escrito como projeto. Só não está aqui. Perdão. Em pauta, o projeto de lei número 20/2025, da autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem ao projeto de lei de número 20 de 2025. A Sua Excelência Felipe André Pinto Dias, presidente da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB. Senhor presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, em nome do qual saúdo os demais membros da mesa diretora e parlamentares mirins do Poder Legislativo deste município, no exercício das prerrogativas que me são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, tenho a honra de encaminhar a elevada deliberação dessa nobre Câmara Municipal o projeto de lei de número 20 de 2025, que dispõe sobre a contratação temporária por excepcional interesse público mediante convocação da lista de classificados do concurso público de edital de número 001 de 2024, PMFM-PB, de um técnico de enfermagem para dar suporte nos serviços essenciais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde. O presente projeto de lei tem por objetivo a contratação temporária por excepcional interesse público mediante utilização da lista de classificados no concurso público do edital de número 001 de 2024, PMFM, da vaga de um técnico de enfermagem para dar suporte nos serviços essenciais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Frei Martinho, PB, tendo em vista o afastamento da servidora Aline Daiane Diniz, que se afastou para licença de tratamento de saúde, conforme informado no memorando de número 273 de 2025 SS. Assim, para que a população de Frei Martinho, PB, não venha a ser prejudicada com a ausência de técnico de enfermagem no período de afastamento da servidora acima mencionada, apresento-lhes o projeto de lei, esperando que o mesmo seja aprovado em caráter de urgência pelos excelentíssimos senhores vereadores, isto porque pretende o Poder Executivo efetivar a contratação temporária acima mencionada. Sem mais para o momento e certo da atenção desde já, elevo a Vossa Excelência e digníssimos pares os meus cordiais cumprimentos. Frei Martinho, PB, em 16 de julho de 2025, prefeito de Frei Martinho, PB, Sebastião Pinto Dantas. O projeto está em discussão, a palavra está facultada. Projeto em votação, que for favorável, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto 21/2025, da autoria do Poder Executivo Municipal. O parecer está em discussão, a palavra está facultada. O parecer está em votação, que for favorável, permaneça como está. O parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o projeto de lei 21/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem ao projeto de lei de número 21 de 2025. A Sua Excelência Felipe André Pinto Dias, presidente da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, em nome do qual saúdo os demais membros da mesa diretora e parlamentares do Poder Legislativo deste município, do exercício das prerrogativas que me são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, tenho a honra de encaminhar a elevada deliberação dessa nobre Câmara Municipal o projeto de lei de número 21 de 2025, que dispõe sobre: institui no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Frei Martinho, PB, o incentivo financeiro denominado componente de qualidade, destinado às equipes de saúde da família, equipes de saúde bucal e equipes multiprofissionais da atenção primária à saúde, conforme estabelecido na portaria GM-MS de número 3.493, de 10 de abril de 2024, assim como revoga a Lei Municipal de número 397, de 19 de janeiro de 2022, que institui, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o incentivo financeiro por desempenho vinculado ao Programa de Financiamento Federal Previne Brasil. A presente iniciativa visa regulamentar, no âmbito municipal, o repasse dos valores recebidos do Ministério da Saúde a título de incentivo financeiro por desempenho
no contexto do modelo de financiamento da atenção primária à saúde do SUS, de acordo com as novas regras e políticas do SUS, vez que o Programa Previne Brasil foi extinto. O componente de qualidade representa um avanço na gestão da saúde pública, pois recompensa o esforço, a efetividade e os resultados alcançados pelas equipes de saúde em indicadores estratégicos de atenção à saúde da população. Os recursos recebidos devem ser repassados às equipes como forma de estímulo e reconhecimento à melhoria contínua dos serviços prestados. Com esta proposição legislativa, o município de Frei Martinho busca garantir maior transparência, legalidade e eficiência na distribuição dos incentivos financeiros por desempenho, valorizando os profissionais da saúde e promovendo o fortalecimento da atenção primária, pilar fundamental do Sistema Único de Saúde, SUS. Diante da importância desta matéria para o fortalecimento da política pública de saúde e para o reconhecimento do trabalho das equipes que atuam diretamente com a população, solicito o apoio e aprovação em caráter de urgência do presente projeto de lei por esta Casa Legislativa. Frei Martinho, PB, 16 de julho de 2025, Sebastião Pinto Dantas. Projeto 21 em discussão, palavra facultada. Vereador Temiles. Senhor presidente, colegas vereadores, com relação ao projeto, eu quero aqui dizer que li o projeto, parecer acompanha justamente o que está no projeto. Se eu estiver enganado, eu até peço a ajuda da nossa assessoria jurídica, se o projeto está inconstitucional. Se não, não tenho nenhuma dificuldade em votar favorável ao projeto. Haja visto, é um projeto que beneficia uma grande classe, que trabalha, que já vem desde 2023 aguardando essa diferença, né? E é tanto que o projeto está retroagindo a julho de 2023, se não me engano, né? E ele vai até janeiro a abril de 2024. A PECA está sendo, se não me engano, até aí. Então, se o projeto está constitucional, a questão do direito, mesmo nós votando essa matéria, os prejudicados ele tem o direito de recorrer no diálogo e, posteriormente, para não deixar prejuízo para os demais, posteriormente se faz novamente, aí vem um projeto do Executivo fazendo essas modificações. No mais, é esse o meu posicionamento. Sim. Palavra facultada. Projeto em votação, que for favorável, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o parecer da Comissão de Legislação e Redação ao projeto 22, de autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer em discussão, palavra facultada. Parecer em votação, que for favorável, permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Oi. Em pauta, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto 22, 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer em discussão, palavra facultada. Parecer em votação, que for favorável, permaneça como está. O parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o projeto de lei 22 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto de lei de número 22 de 2025. A Sua Excelência Felipe André Pinto Dias, presidente da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, em nome do qual saúdo os demais membros da mesa diretora e parlamentares mirins do Poder Legislativo deste município, no exercício das prerrogativas que me são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, tenho a honra de encaminhar a elevada deliberação dessa nobre Câmara Municipal o projeto de lei de número 22 de 2025, que dispõe sobre autorização do pagamento retroativo do incentivo por desempenho individual variável a ser concedido aos profissionais da saúde bucal na atenção primária à saúde, com recursos advindos do Programa de Desempenho da Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde, APS, instituído pela Portaria GMMS, de número 960, de 17 de julho de 2023, na forma que especifica. A presente proposta visa reconhecer e valorizar os profissionais da saúde bucal do município de Frei Martinho, que ao longo do período anterior à implantação formal do incentivo no âmbito local, já vinham desempenhando suas funções com dedicação e compromisso, contribuindo de maneira significativa para os indicadores de desempenho do município junto ao Ministério da Saúde. Conforme dispõe a Portaria GMMS de número 960 de 2023, os repasses federais vinculados ao desempenho das equipes de saúde bucal podem ser utilizados para fins de incentivo financeiro aos profissionais, conforme regulamentação local. O projeto, ora proposto, portanto, busca autorizar o pagamento de forma retroativa, assegurando a correta aplicação dos recursos já recebidos pelo município e a justa remuneração pelo desempenho alcançado. Ao autorizar este pagamento retroativo, a administração pública reafirma seu compromisso com a valorização dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, SUS, bem como com a melhoria contínua dos serviços prestados à população, especialmente na área de saúde bucal, fundamental para a promoção da saúde integral. Diante da relevância da matéria, solicitamos o apoio dos nobres membros desta Casa Legislativa para a célere aprovação do presente projeto de lei. Renovo protestos de elevada estimação e consideração. Frei Martinho, PB, em 16 de julho de 2025, Sebastião Pinto Dantas, prefeito de Frei Martinho, PB. Bem, oi. Antes de facultar a palavra aos vereadores, vou oportunizar ao odontólogo Diego, interessado no projeto, para usar a tribuna, apresentar suas considerações, tem um tempo de 2 minutos. Boa noite, mesa, na pessoa do excelentíssimo presidente, né, saúdo todos os demais. O que nos entristece é a questão da transparência para com esses recursos, né? A gente pautou algumas questões, teve reuniões? Não, tratativas para que os incentivos chegassem. Foi pautado algumas questões? Foi. Saímos satisfeitos? Não. A exemplo de Picuí, que destinou 100% dos recursos para os servidores, valorizando.
pagamento em dia não é valorização, é obrigação, né? Então, das pautas que a gente se referenciou, a gente pede que os recursos sejam destinados na sua integralidade no percentual de 100%. Pode ser feito? Pode, porque a gente vê tantas coisas acontecendo aqui no município, né? Segundo, que seja distribuído conforme grau de atribuição de cada servidor, sendo justo com o trabalhador que trabalha. Esse trabalhador que trabalha é bem específico, né? Lá na atenção básica. Nível superior, nível médio, técnico, trabalhadores de apoio, gerência, coordenadores recebendo de forma justa, e não nos percentuais que se apresentam na matéria dos projetos 21 e 22, certo? No qual dá 30% para a coordenação. Não cabe. Não é justo conosco que trabalhamos, estamos diuturnamente, certo? O terceiro ponto é que todos os temas, como a avaliação das equipes, seja discriminado conforme preconiza as portarias, que servem de espelho para a criação dos projetos, e não na criação e não pela criação da gestão municipal, para que seja avaliado pela coordenação. A coordenação, vamos lá, todos os dois projetos são... Quem avalia é o Ministério da Saúde e passa o recurso, né? Aqui a gente faz, no mínimo, a distribuição dos percentuais, ótimo. Mas a questão da avaliação é de acordo com o Ministério da Saúde, que já repassa os valores correspondentes. Entendeu? Agora, aqui no município, especificamente, o projeto que lida apenas da saúde bucal, que referenciada pela portaria 960, no município vai ser avaliada pela coordenação. E essa mesma coordenação vai ser beneficiada com uma porcentagem do recurso. Onde cabe isso, minha gente? Por isso que eu estou dizendo, por isso que a gente veio pedir para retirar de pauta, entendeu? Para ser justo, honesto com quem trabalha. E o mais escandaloso agora, que os projetos 21 e 22 façam citação aos artigos 12D, inciso 3º, e o artigo 15D, das respectivas portarias, embasadas para a criação dos distintos projetos de lei municipal, no qual refere-se ao recebimento de uma parcela única. A portaria traz essa premiação, esse plus extra, para nós servidores, especificamente os trabalhadores. Os dois projetos não contemplam esse artigo, doutor advogado. Aí como é que fica? Eu estou aqui entristecido, né? Eu pensava que a administração ia, de agora em diante, ia ter um novo posicionamento, né? Mas o que fazer? Você está entendendo, Peter? Precisava de uma... Quando eu falo de transparência, é porque não teve. Era para ser... Tem recurso de 2023. Especificamente esse recurso, quem vai me avaliar é a coordenação. Entendeu? Com a boa fé. Só um minutinho. E outra coisa, a criação desse projeto era para ser feita com todos os servidores que são contemplados com essa portaria. Não houve isso. Fazer o quê, né? É daqui, é da gente. Viu? Obrigado pela palavra, sem mais pelo momento, me dou por satisfeito. Com a palavra, representando o Simpuc, Janiel. Boa noite a todos e todas, boa noite à plenária. E aí eu, antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade, né, que a mesa diretora está dando, em nome dos servidores públicos de Frei Martinho e da região, a gente que acompanha os 10 municípios. Primeiro eu gostaria de me apresentar, me chamo Janiel, sou professor
e estou nesse mandato na direção do sindicato. A gente acompanha essas discussões em 10 municípios, né, desde Olivedos até Damião, a gente faz essa discussão. E aí, a gente foi convidado, né, por Diego, enquanto servidor. Nós não tivemos uma reunião com todos os servidores da saúde, se eu dizer a você que a gente não teve. Mas aí, esse ano, a gente encaminhou um ofício solicitando uma reunião com o senhor prefeito, e aí, acho que foi em fevereiro, a gente conseguiu conversar em maio, e nós pautamos essas portarias para ele, e não tivemos mais uma nova conversa a respeito dessas portarias. E as portarias, na verdade, elas são um mecanismo orientador, né? A gente não trata nem de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque não é lei federal, né? Não está dentro da Constituição. A gente trata de Constituição quando algo que está lá. Portarias são um mecanismo que orienta um projeto de lei. Nós sabemos também que o município ele é autônomo e ele faz o projeto de lei de acordo com sua necessidade, tal e tal. Mas aí, pessoal, diante do que a gente vem acompanhando em outros municípios, por exemplo, Picuí, Nova Palmeira, São Vicente do Seridó, que a gente fez uma discussão muito boa a respeito dessa portaria 960, que é da saúde bucal, todos os municípios destinaram os 100%, porque a própria portaria, ela trata que ela é para valorização dos profissionais de saúde. Então, é para valorizar quem faz a saúde no município. Lá na portaria, e doutor, me corrija se eu estiver errado, lá em nenhum momento ela trata que é para manutenção de equipamentos, de utensílios, ela fala de valorização dos profissionais. Então, a gente pediu, fizemos o requerimento ali, e a gente agradece a sensibilidade do senhor presidente de ter recebido de última hora o requerimento, no sentido de retirar de pauta, para a gente tentar negociar novamente com a gestão, para que ele mandasse um projeto de lei contemplando os 100%. Entendeu? A gente sabe que o Poder Legislativo ele tem como mudar, né, para 100%, tem que partir do Executivo, mas era nesse sentido. Não vamos ver se a gente convence a gestão de valorizar os profissionais, que é quem está ali no dia a dia, é quem está junto da população e merece ser valorizado, porque a gente sabe que o município tem outras fontes de custeio. E outro ponto, só reforçando realmente o que Diego coloca, que a gente não viu em nenhum outro canto, pelo menos que eu acompanhei, esse percentual tão alto para coordenação, porque coordenação já é um cargo da gestão, não é diretamente dentro que executa na prática, está ali com a pessoa, com a sociedade, né, com os cidadãos, recebendo o serviço do servidor. Então, nesse sentido, a gente pediria a sensibilização dos senhores vereadores para retirar, para a gente marcar uma conversa com o gestor para ver se consegue sensibilizar em nome da categoria de servidores do município de Frei Martim, que ele encaminhe os 100% desse recurso para valorizar a categoria. A gente sabe que a gente está vendo um momento de dificuldade, a cada valorização é fundamental, é respeito desta Câmara, é respeito do senhor prefeito da cidade com relação aos servidores. Era isso que eu queria, né, deixar a mensagem, agradecer pelo espaço e Deus nos abençoe, né? Pedir a sensibilidade de todos. Estão satisfeitos com o tempo? Foi suficiente a defesa? Ok. Só para concluir, assim, eu preciso enfatizar, mais uma vez, que o projeto chegou aqui no dia 21 do mês passado. Foi isso, Anusa? Dia 21? Fazem... Foi. No dia 21 de agosto, o projeto chegou aqui. Aí enfatizo que não fui procurado nem por Diego, nem pelo sindicato, e nem por nenhum servidor para discutir esse projeto. O presidente o vereador Altemir, ex-presidente, já deixou isso bem claro. Também que as comissões não receberam qualquer comunicação prévio
para se discutir esse projeto. Então, a gente teve tempo hábil, acredito, para que tivesse discutido antes, e também foi isso que eu informei aos colegas quando solicitaram para a retirada de pauta, até porque não é só apenas o servidor Diego que será interessado nesse projeto. Tem outros... Todos os servidores de atenção básica também são interessados e não recebemos nenhum pedido dos demais. O projeto está em discussão, a prova está facultada. Para facultar aos vereadores. Bem, só mais uma vez reiterando o que eu havia dito, se nós tivéssemos tido a presença aqui da secretária de Saúde, possivelmente, né, teria sido bem melhor para todos nós, porque ela traria um olhar diferenciado. E aí, no caso da gestão, dizer que compreendo a fala do presidente e a posição dele, e acredito que de todos os demais, quando diz que, lamentavelmente, foi de última hora. Não há mais muito o que ser feito, porque já foi, né, eu acho que o primeiro já é voto vencido, e esperamos que das próximas oportunidades se tenha mais espaço democrático de discussão para que, de fato, se chegue a um patamar em que todos sejam premiados, prestigiados e valorizados de forma digna, sem preferências e sem ninguém estar preterido. Vereador Temiles. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, com relação à matéria que está sendo discutida, ela, tanto o primeiro projeto como esse segundo, né, eu faço até uma solicitação ao senhor presidente que encaminhe, juntamente com essas matérias, as falas desta noite, principalmente de doutor Diego e do presidente do sindicato, que chega até o executivo, porque tanto o primeiro projeto como esse segundo, ele só se torna lei após ser sancionado e após ser publicado. Então, por que é que estamos fazendo com que essa matéria seja votada? Para não prejudicar, com certeza estou falando isso, para não prejudicar os servidores. O presidente do sindicato aqui, ele sabe muito bem, quando uma matéria ela começa a contrariar o executivo, começa esse impasse, ela vai se estendendo e às vezes deixa de vir esse ano, e a gente tem exemplo aqui de outras matérias, deixa de vir esse ano por falta de chegar a um consenso, né? Então, nessa preocupação, acredite, e eu assumo o que eu estou falando, eu, em respeito aos servidores, se vota na matéria, se o executivo acha que deve fazer uma avaliação, ele senta, não sanciona, né? E a matéria ela volta novamente, né, do executivo. E aí, se entender que está fazendo a coisa já conversada com a assessoria, vai sancionar, vai publicar, e aí o sindicato, né, respeitando, vamos dizer, a decisão do executivo, vai recorrer, vamos dizer, tentar para que no próximo ano venha essa diferença. Então, o meu pensamento, com certeza, é para não prejudicar os demais, inclusive o doutor Diego, receber já o que tem direito, né? E é fácil tentar novamente brigar pelo o percentual corrigido, né? No mais, eu me estou satisfeito. Palavra facultada. Projeto em votação. Que for favorável, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não, o projeto foi votado agora.
O 9 não tirou de pauta, não? Ele foi tirado de pauta, não? Foi não? Então, tá aqui. Não tem sido tirado de pauta ele? Eu não tenho, né? Você concluiu ele? Não, porque não tinha ficado pendente. Ah. Não tinha ficado pendente, não? Então, em pauta, o parecer da Comissão Permanente de Legislação e Redação ao projeto 9/2025 da autoria do Poder Legislativo Municipal. Parecer em discussão, palavra facultada. Parecer em votação, quem for favorável, permaneça como está. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o projeto de lei 9/2025 da autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei 9 de 2025, Frei Martinho, 21 de julho de 2025, autoriza o Poder Executivo a declarar a festa de Nossa Senhora da Guia como patrimônio histórico, cultural e imaterial do município de Frei Martinho PB e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Frei Martinho, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente projeto legislativo. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a declarar a festa de Nossa Senhora da Guia, que ocorre anualmente no mês de setembro em Frei Martinho PB, como patrimônio histórico, cultural e imaterial do nosso município. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Frei Martinho PB, em 21 de julho de 2025. O projeto está em discussão, a palavra está facultada. Vereadora Ifaneide. Novamente, boa noite, cumprimentando todos e todas. Algo que me chama a atenção e chamam a atenção em particular. Primeiro, parabenizar o projeto. Sou católica convicta, mas a gente não pode perder de vista, né, que o Estado é laico. Então, tomemos um pouco de cuidado em relação a isso daí. Já há no município um dia específico, inclusive legal, o dia de Nossa Senhora da Guia, da Padroeira, 15 de agosto. Já há o dia do evangélico, salvo engano, no mês de novembro. E a minha sugestão é para que não haja nenhuma disparidade entre as religiões, é que também alguém aí faça aí uma proposição de um projeto de lei para algum encontro, alguma festa, alguma manifestação religiosa que não seja católica, também tenha essa possibilidade de se tornar legal, a exemplo, salvo engano, de uma cruzada evangélica que já está consolidada aqui no nosso município. Muito obrigada. Só para esclarecer inicialmente, como a vereadora não esteve presente na última sessão, isso foi dialogado, inclusive com o vereador João Maelso, que o mesmo ficou de buscar as informações com o pastor Dagberto, com os demais pastores que fazem as igrejas evangélicas do nosso município. Isso foi pensado com cautela, em comunicação e união entre todos os vereadores, e jamais nós iríamos fazer acepção entre as religiões. Por isso que nós apresentamos, inclusive não iria estar em pauta, porque estaríamos aguardando o projeto apresentado pelo vereador Jamaels, que ele, aí devido ao resto, a gente não iria colocar em pauta esse projeto, justamente porque iria aguardar o da igreja evangélica. Continua, vereador Jamaels. Depois, vereadora Rosinaldo. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, Rosinalma, Simone, Egifaneide, público aqui presente, né, doutor Diego, Janiel do sindicato, público que nos assiste. Realmente, como bem falou o nosso presidente, na sessão anterior, né, nós conversávamos, Rosinalma, Felipe e eu, né, e nós também entrávamos num consenso em também colocarmos a nossa festa, que é a tradicional Cruzada Evangelística Frei Martinho para Cristo, e tornar também, né, como um patrimônio histórico, imaterial e cultural. Eu, inclusive, sou pioneiro desde, né, o início, né, da cruzada. A nossa primeira cruzada que nós realizamos foi no ano de 2009, no então pastor, que hoje não está nem mais pastoreando, que é o pastor Oséias, e eu fiquei de trazer, né, essa biografia, né, tendo em vista que conheço todo o histórico, desde o nascedouro da nossa cruzada. Realmente é uma cruzada
que já está consolidada, né, na nossa igreja, né, precisa estar consolidada enquanto nosso calendário municipal. Né, agradeço pela boa sugestão da vereadora Guifaneide, né, a sugestão também de Rosnalma, e como nós estávamos nesse período, nesse recesso legislativo, mas se eu não preparar daqui para sexta-feira, prometo que segunda-feira eu trarei toda a biografia, né, tendo em vista que a nossa cruzada é uma cruzada que já está no coração do povo freimartinense. No período da pandemia, eu lembro que algumas pessoas indagaram o porquê que nós não fizemos. Teve um ano que nós não fizemos, né, porque a pandemia estava, né, no auge, né, mas graças a Deus retomamos, né, e vai ser importante, e desde já agradeço a compreensão, né, todos os vereadores. Então a gente vai fazer um projeto, mas no nome de todos os vereadores, né, no nome de todo o Legislativo Municipal. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer ainda mais, é importante esse tipo de projeto ser aprovado pela Câmara, existir no município, porque como na atual gestão tem feito um grande alavanco, tanto da cruzada evangelística, quanto das festas de padroeira, isso é uma maneira de nós conseguirmos também buscar recursos para que essas festas fiquem a cada vez maior. Como, por exemplo, a festa de Carne de Sol em Picuí, ela foi considerada patrimônio cultural e material daquele município, e a partir de então, hoje, esse ano, estão conseguindo recursos e emendas para essa festa ser ainda maior. Então, o nosso objetivo, pelo menos eu como parlamentar, quando propus essa matéria, e quando dialogamos com o vereador Jamael Rosnalma, para também propor para a igreja evangélica, é que esses dois eventos se tornem cada vez maiores, porque acredito que nós que somos do Nordeste, especialmente do interior, nós temos uma fé muito grande, e isso é o nosso diferencial das demais regiões, e eu sou muito grato a Deus por isso. O projeto está em votação, quem for favorável, permaneça como está. Parecer projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em pauta, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesse momento, passa a palavra ao presidente da Comissão Parlamentar, a vereadora Rosinalma. Boa noite, senhor presidente. Já vou logo pedindo desculpa pela minha voz. Estou gripada. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, nosso assessor jurídico Bismarck, público presente aqui no nosso auditório, público que nos assiste de casa. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui iniciando o nosso segundo período ordinário. É uma bênção de Deus. Eu quero pedir permissão ao senhor presidente, para que seja exibido o trecho do vídeo em que a vereadora Guifaneide faz o relato dela sobre o constrangimento sofrido, nas palavras dela, da sessão do dia 14, salvo engano. Da gente se posicionar, fato, em que sexta-feira passada eu fui absolutamente descredibilizada diante da comunidade, numa situação de preconceito contra a mulher, numa situação de misoginia e numa situação de machismo. Termino, prefeito, dizendo ao senhor... Vereador, por gentileza, eu faço uma pergunta. A senhora está dizendo que isso a senhora sofreu na sessão da Câmara? A semana passada. Na sessão da Câmara? Sim. Então isso tem que ser apurado, porque a senhora está fazendo uma acusação grave aos colegas vereadores e vereadora. Eu só quero... eu vou só... Me desculpa eu falar seu tempo, a senhora não perder. Inclusive, presidente... Para só não ter perca. Só para concluir, senhor presidente, eu quero agradecer a esse plenário pela confiança em mim e na vereadora Simone para dirigir os trabalhos da comissão e dizer que todo o nosso trabalho, em todo esse tempo, para averiguar as situações, para analisar tudo que foi dito, tanto de um lado como de outro, foi feito com muita atenção, com muito cuidado.
com muito respeito, com muita responsabilidade e coerência, sempre procurando ser o mais justo possível. Muito obrigada. Autoriza a secretária Ranuza a fazer a leitura do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Relatório circunstanciado, Comissão Parlamentar de Inquérito, Câmara Municipal de Frei Martinho, PB. Considerando a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, por meio da Resolução de número 3 de 2025, aprovada com base no artigo 15, inciso 15, da Lei Orgânica Municipal, e nos artigos 38, parágrafo único, inciso 6, 65 e 87, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Frei Martinho, PB, com a finalidade de apurar os fatos narrados pela vereadora Aguifaneide Lira Dantas Gondim, concernentes a supostas condutas de desrespeito, machismo, misoginia e preconceito de gênero ocorridas na sessão de 14 de fevereiro de 2025. Considerando que, na sessão legislativa de 21 de fevereiro de 2025, sessão esta de leitura da mensagem do Poder Executivo, a vereadora Aguifaneide utilizou a tribuna para relatar que, na sessão anterior, sentiu-se descredibilizada e ofendida, afirmando ter sido vítima de manifestações machistas e discriminatórias, as quais teriam repercutido também em redes sociais e grupos de mensagens, ensejando assim a abertura da presente investigação parlamentar. Considerando que esta comissão procedeu à análise técnica, imparcial e detalhada das gravações audiovisuais das sessões realizadas nos dias 14 e 21 de fevereiro de 2025, não identificando qualquer manifestações, comportamentos ou atitudes ofensivas, discriminatórias ou atentatórias à dignidade da mulher ou ao decoro parlamentar por parte de vereadores ou servidores, limitando, sim, os debates registrados ao campo do dissenso político e da atividade parlamentar regular. Considerando que, em 5 de julho de 2025, foi realizada a oitiva da vereadora Aguifaneide, ocasião em que a mesma atribuiu nominalmente ao vereador Rodolfo Moraes a conduta que considerou ofensiva, alegando que ele teria divulgado recortes de sua fala em grupos com o intuito de ridicularizá-la, mas sem indicar qualquer trecho específico ou apresentar elementos objetivos que pudessem dar respaldo às alegações. Considerando que ainda durante essa oitiva, a própria vereadora Aguifaneide afirmou de forma expressa que fala de sua subjetividade de sentir e quem está para analisar se foi ou não é a comissão, que inclusive a própria vereadora Aguifaneide foi contrária à abertura do inquérito. Grifos nossos, demonstrando assim que sua manifestação partia de uma percepção pessoal e não de fatos concretos ou de interesse em responsabilização formal dos envolvidos, ressaltando inclusive que não levou o caso ao Ministério Público ou a outras instâncias. Considerando que, dando continuidade aos trabalhos e assegurando o contraditório, esta comissão, conforme até 2 de julho de 2025, procedeu à oitiva do vereador Rodolfo de Moraes, que demonstrou surpresa com as citações e acusações, onde afirmou que jamais proferiu qualquer fala de cunho machista, misógino ou preconceituoso, defendendo que as imagens das sessões são públicas, objetivas e demonstram o respeito
que sempre pautou sua atuação parlamentar, reafirmando que tal conduta não faz parte de sua índole. Considerando que, ao ponto de todo o processo, restou assegurado à vereadora Guifaneide o direito de fala e de resposta nas sessões legislativas, sendo-lhe concedida a palavra sem restrições ou cerceamento, o que evidencia o compromisso desta Casa Legislativa com o respeito institucional à democracia e à livre manifestação parlamentar. Considerando que os poderes instrutores da Comissão Parlamentar de Inquérito foram exercidos com base no artigo 65 do Regimento Interno da Câmara Municipal, sendo realizadas todas as diligências necessárias à elucidação dos fatos, inclusive com coleta de depoimentos e análise técnica das gravações. Por todo o exposto, esta Comissão Parlamentar de Inquérito conclui que, com base nos elementos colhidos, depoimentos prestados e provas constantes nos autos, não restou caracterizada qualquer conduta ilícita, discriminatória, misoginia ou atentatória à dignidade da vereadora Guifaneide Lira Dantas Gondim. Tampouco se verificou infração funcional ou quebra de decoro por parte do vereador Rodolfo de Moraes Ortins ou de qualquer outro servidor ou parlamentar desta Casa Legislativa. Dessa forma, nos termos do artigo 6º da Resolução da CPI e do artigo 87, inciso 2º, inciso 4º do Regimento Interno, esta comissão manifesta-se pelo arquivamento dos autos em recomendação de responsabilização ou adoção de medidas disciplinares, mantendo-se à disposição para eventual reabertura do inquérito, caso surjam novos fatos ou elementos relevantes. Frei Martinho, PB, em 1 de agosto de 2025, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Rosnalma Celestine da Silva, relatora Simone Fátima de Medeiros Silva. A palavra, vereadora Simone. Boa noite a todos, senhor presidente, meus colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos que estão aqui presentes na noite de hoje. Eu gostaria, nesse momento, de me expressar como mulher, mãe e como representante do povo desta Casa de Lei, que não é confortável participar de uma CPI. No entanto, foi necessário o acontecimento da mesma, para que fosse possível avaliar os fatos sobre uma acusação séria e muito forte, onde se tratou de machismo, misoginia e desrespeito à mulher. No meu entender, e diante de todos os relatos acontecidos, não houve esse tratamento sobre a senhora vereadora Guifaneide. Mas respeito os seus sentimentos e o seu direito de fala. Acredito que todos nós estamos aqui para representar o povo com responsabilidade. Espero que, apesar dos acontecimentos, haja entendimento e que possamos seguir em frente em um ambiente de respeito, paz e harmonia, sempre buscando o compromisso entre nós. Acredito sinceramente que tudo pode terminar, como se diz, em harmonia, né? E respeitando, sim, o seu pensamento, vereadora, né? Como pessoa, como mulher, e respeitando cada um de nós aqui, né? Que nós não queríamos de forma nenhuma, eu queria deixar aqui, né, para a nossa população, que esse momento acontecesse. Realmente é desconfortável, mas foi preciso, né, para que nós possamos entender, de fato, o que aconteceu. Eu agradeço a Deus por esse momento, agradeço a compreensão também da vereadora, né,
e que possamos realmente chegar a uma conclusão. Obrigada. O relatório está em discussão, palavra facultada, priorizando a vereadora Aguifanei. Mais alguém quer discutir sobre o relatório? Vereadora Rosinal. Mais uma vez, cumprimentar a todos. Só para reiterar as minhas palavras, nós iniciamos os trabalhos após ouvir a narrativa da vereadora Aguifaneide, né, em que ela diz que sofreu preconceito contra a mulher, machismo e misoginia neste plenário. Na minha cabeça, isso soou muito grave, porque algum de nós teria praticado esses crimes contra nossa vereadora. Então, eu quero parabenizar o nosso presidente Felipe pela iniciativa de criar uma comissão para que fosse apurado e esclarecido esses fatos, porque uma situação dessa não poderia sair desta casa sem que fosse claramente exposto tudo que aconteceu. Quando, naquela ocasião, a vereadora Aguifaneide proferiu as palavras dela, eu fiquei procurando na minha mente onde teria acontecido essa situação de misoginia e de machismo, porque, no meu entendimento, naquela sessão anterior, não teria acontecido nada, como até hoje. Eu vou dar a minha opinião, porque não sei me omitir, não sei me isentar sobre nada. É o meu jeito de ser, assim como eu respeito o sentimento da vereadora, que tem o direito de se sentir como quiser e entender, eu também tenho o direito de expor o meu sentimento. Né? Em muitos anos que estamos por aqui, sabemos que é temporário, mas estamos. Nunca tinha acontecido de uma vereadora ou um vereador dizer que sentiu-se prejudicado por preconceito de alguém, pelo menos no plenário, que é um local extremamente de respeito, que uma coisa dessa não pode acontecer de forma alguma. E aí eu fui rever as imagens das palavras de Rodolfo. Ao meu ver, foi um debate político, né, nas palavras dele, defendendo o que ele acredita, mas não vi em momento algum ele atacar a senhora vereadora na condição de mulher. Mas respeito, mais uma vez, o seu sentimento, vereadora. E lhe digo com toda certeza, como mulher que sou, e mãe e defensora das questões das mulheres, sim, porque nós sabemos o quanto é importante essa pauta, que se tivesse no meu entendimento, no entendimento da vereadora Simone, um tantinho assim de que a senhora sofreu esse preconceito contra a mulher, nós teríamos colocado no relatório. Certo? Então, eu queria até pedir a Bismarck que, por favor, o senhor nos dissesse o que é misoginia, o que é preconceito contra a mulher, o que é machismo, em poucas palavras, se fosse possível. Muito obrigada, presidente. Você pode explicar, saudar o nosso assessor jurídico e passar a palavra para ele. Eu acompanhei a CPI, né? Boa noite a todos. Acompanhei a CPI ao lado da presidente Nalma, da vereadora Simone também, e a gente analisou todas as imagens, oportunizamos a palavra à vereadora Aguifaneide e também escutamos o vereador Rodolfo, que foi citado. Né? As acusações seriam de ter sido praticadas na sessão do dia 14, dia 21, o crime de preconceito, né, contra a mulher, misoginia e a questão também do machismo, né? Também teria falado isso. O próprio nome já diz, né? Um preconceito pela identidade da mulher e a questão também do machismo, das palavras, segundo a vereadora, pelo menos o que entendi, teria sido proferido pelo Rodolfo. A questão de misoginia é a questão de não aguentar a mulher, pelo fato de ser mulher, né? Em poucas palavras, no leigo. Mas aí a gente verificou, o relatório foi discutido entre a vereadora Simone e a vereadora Nalma, e elas entenderam pelas imagens, pelos depoimentos, que não houve realmente nenhum crime
praticado, pelo menos por nenhum dos vereadores que estavam presentes na sessão, e também a gente teve o cuidado de ouvir Rodolfo, como ele tinha sido realmente citado, para saber se realmente ele tinha tido esse intuito ou não, né? A gente deu o direito dele de resposta. Está na CPI todos os relatórios, eu acho que se forem requeridos por vocês, vocês vão ver que foi feita a ata, foi feita a gravação, e estou aqui também para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Mas praticamente é isso. A acusação foi desses 3 crimes. Vereador Rodolfo. Uma noite bem atípica, né? Das demais, 12 anos e 7 meses aqui nessa casa. Nunca tinha acontecido parecido de ser instaurado uma CPI para ver essas situações constrangedoras. Mas, vamos lá. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Eu fiz algumas anotações aqui, senhor presidente, para não esquecer de nenhum detalhe. Então, eu vou fazer uma leitura aqui rápida para todos entenderem. Durante todo esse processo, eu me senti bastante tranquilo e confortável, porque sabia que não tinha cometido nenhum desrespeito a nenhum vereador, muito menos a nenhuma vereadora aqui dentro. Fui a favor desde o início para que fosse instaurada a abertura do inquérito, para esclarecer qualquer dúvida e saber o que realmente aconteceu, diferente da própria vereadora que acusou, que votou contra a abertura do inquérito. Pois bem, parabenizo o senhor presidente, Felipe, por ter tomado a atitude e a iniciativa em colocar esse assunto para frente, principalmente por ter convocado a presidente e uma relatora desse processo, 2 vereadoras mulheres, nada mais justo que as próprias mulheres, para verificar o que realmente aconteceu. Durante o processo, fui acusado pela vereadora Agfaneide. No seu depoimento na CPI, ela falou que se sentiu desrespeitada, disse que eu cometi o crime de machismo e misoginia. Sendo assim, como fui mencionado pela vereadora, eu fui convocado pela comissão para dar meus esclarecimentos. E dei meus esclarecimentos, falei que jamais cometeria esse tipo de atitude contra qualquer parlamentar, principalmente uma parlamentar mulher. Que, por sinal, quero parabenizar as vereadoras Simone e Nauma, que fizeram um trabalho totalmente transparente e imparcial, escutando e ouvindo os 2 lados, como também revendo a reprise daquela sessão. E, no final, chegando a uma conclusão que não houve nada de desrespeito, machismo ou misoginia da minha parte. Que, inclusive, escutando agora o relato do assessor jurídico, misoginia é você ter ódio de mulher, não é isso? Então, se eu tivesse ódio de mulher, eu não era casado. Eu não estava casado. Eu tenho uma esposa, eu tenho mãe, eu tenho avó, então se eu tivesse ódio de mulher, eu nem casado eu estava, porque eu não queria ver uma mulher do meu lado, né? Então, vamos em frente, estou satisfeito, estou tranquilo. Esse processo está chegando ao fim hoje, graças a Deus, está sendo resolvido, mas a verdade sempre vence. Obrigado, senhor presidente. Eu só peço que o colega respeite os vereadores. Vai me acusar também? Eu só peço que o colega respeite os vereadores, está todo mundo trabalhando, fazendo seu papel de legislador. A gente não está aqui porque a gente quis estar aqui, a gente está aqui porque as pessoas nos escolheram estar aqui. A gente passou por votação, diversos candidatos foram candidatos, diversos nomes, pessoas excelentes. Nós foram candidatos. E se as pessoas de Frei Martinho nos escolheram para estar aqui, é porque eles queriam que nós estivéssemos aqui e nós estamos representando esse povo. Eu peço que respeitem. Como mais ninguém quer fazer usar palavras, de encerrar e colocar em votação, quero parabenizar a vereadora Rosinalma e a vereadora Simone pelo trabalho que fizeram aqui, investigaram,
usaram o tempo necessário, a estrutura necessária, fizeram o que foi necessário e com total liberdade para fazer a apuração do caso. Jamais iria permitir que se passasse por despercebido aqui na Câmara, numa sessão da Câmara, a prática de 3 crimes, como crime contra a mulher, misoginia e machismo. Na sessão que a vereadora Agfanete fez as acusações, eu perguntei à vereadora por 2 vezes, vereadora, está afirmando que isso aconteceu numa sessão da Câmara? A vereadora confirmou. Perguntei novamente e a vereadora confirmou. Então, segundo a vereadora, esses 3 crimes foram praticados em uma sessão da Câmara e ela ainda citou a data da sessão da Câmara. Por isso que, de pronto, informei na sessão e tomei as decisões necessárias, junto com a maioria dos vereadores, para que acontecesse essa investigação e que, de fato, chegassem a um veredito. Com esse veredito, parabenizo os trabalhos, parabenizo os vereadores por terem respeitado a condução dos trabalhos das vereadoras, e em nenhum momento, nenhum vereador, com exceção da vereadora, insinuou, fez palavras citando essa investigação. Nenhum dos vereadores foram para as redes sociais falar aqui sobre as vereadoras que estariam fazendo essa comissão. Todo mundo respeitou o trabalho e esperaram a decisão das vereadoras. Por fim, quero parabenizar também o assessor jurídico por toda a disponibilidade e presença. Acredito que oportunizou para todos os lados apresentarem também defesa, acompanhado de advogado. Acho que o Rodolfo acompanhou o advogado, Rodolfo? Mas por opção de Rodolfo, ele que não acompanhou com o advogado. Mas, enfim, é nossa responsabilidade e jamais iria deixar passar por despercebido que 3 crimes como esses, acusados pela vereadora Agfanete, teria acontecido numa sessão da Câmara. Esse relatório está em votação. Que for favorável ao relatório, permaneça como está. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes. E passamos às explicações pessoais. Faculta a palavra à vereadora Agfanete. Eu gostaria de me referir ao povo de Frei Martinho, falar da alegria de estar aqui, ocupando esse espaço, um espaço em que não é meu, deixou de ser meu e passou a ser de todos nós. Falar que também é com muita alegria que a gente está aqui, iniciando mais um período letivo. No primeiro período, nós finalizamos com 60 ofícios, com muito trabalho, 8 requerimentos, 2 projetos de lei e um projeto de decreto. Inclusive, existem 2 proposições nossas, protocoladas, uma em abril, para possibilidade de colocar o nome dessa tribuna, o nome da primeira vereadora do município de Frei Martinho, Águida Augusta, e um segundo, que foi protocolado em junho, solicitando que o Executivo dispense espaço específico para as pessoas com deficiência, sobretudo aquelas que têm dificuldade de locomoção, em todos os espaços laborais aqui do município, porque nós estamos aí adentrando num período da festa da padroeira, em que serão 10 dias de festa, e por essa razão, né, o momento hoje é de proteção, cuidado com a pessoa com deficiência, e particularmente estou no aguardo, um desde abril e o outro desde junho. Sei que o de junho teve aí o período de recesso, para que sejam postos para apreciação, aprovação ou negação dessa casa. E cumprimento também, oportunamente, todas as mulheres. Estamos aí no agosto, né, o agosto lilás e o agosto dourado, em que, de fato, se precisa mais e mais acudir às mulheres, proteger as mulheres, trazer ações para as mulheres, no caso do agosto lilás, e essa proteção, ela é desde a vida intrauterina, quando a gente tem
o agosto dourado ainda com a garantia do direito de amamentação. No mais, é isso, dizer ao povo de Frei Martinho que continuamos firmes, fortes, com muita segurança e com voz neste parlamento. Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus essa oportunidade que tivemos de discutirmos aqui matérias importantes para o nosso município, para o Poder Legislativo, de uma maneira muito harmoniosa. É dessa maneira que eu defendo o Legislativo, sempre com diálogo. O respeito é importante. E aqui eu quero fazer um agradecimento ao senhor presidente por ter respeitado o meu direito de escolha, né, de não participar em nenhum momento dessa CPI. Fui favorável agora, no final, conscientemente, respeitando a imparcialidade, sobretudo do nosso assessor jurídico, né, que orientou a todos com segurança, em bem do Legislativo. Eu sempre defendi, né, o arquivamento, que não fosse nem acontecer a CPI. No diálogo dava para resolver. E eu respeito e respeitei. Então, por esse motivo que eu estou aqui parabenizando o senhor presidente por ter respeitado esse meu direito de escolha, né? E dizer que estou sempre de pé e à ordem para juntos, né, a gente fazer o melhor pelo nosso município. E o melhor sempre juntos é importante, né? Agradecer a presença do nosso assessor jurídico, seja sempre bem-vindo. As demais pessoas que acompanham aqui no auditório, todas as pessoas que estão nas redes sociais nos acompanhando. Eu quero também dizer, aqui Faneide e os colegas vereadores, o mês de agosto também é um mês dedicado à juventude, né? E aí, então é importante que a gente defenda políticas públicas, né, voltadas para a juventude. Eu tenho desejo, e esse desejo é de todos nós, que faz o Legislativo, que volte, né, a fanfarra, que volte aqueles grupos de danças, porque aí a política pública ela está ao pré-adolescente, ao adolescente, e com isso a gente vai fazer uma prevenção. No mais, eu quero desejar a todos um feliz retorno a seus lares, agradecendo sempre aqui o apoio de todos os servidores da Câmara, que nos têm apoiado, e no mais, me dou por satisfeito, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, assessor jurídico aqui, doutor Bismarck, e todos aqui que estão presentes. Quero deixar meu boa noite também a todos aqueles que nos assistem por as redes sociais, né? E agradecer aqui as matérias que foram colocadas em pauta, né? Apresentada, outras votadas. Mas queria também deixar aqui minha palavra de gratidão ao prefeito Tião por estar atendendo mais um requerimento da minha autoria, que se trata de instalações de placas de identificações em todas as comunidades rurais do nosso município. Essa iniciativa ela é fundamental para garantir mais visibilidade territorial, além de facilitar o acesso aos serviços públicos. Entrega e por parte de morador, serviço público, entregas e localizações por parte de moradores e visitantes
E quero dizer ao prefeito Tião que seguimos trabalhando com compromisso pelo desenvolvimento em todos os cantos do nosso município. Então, quero também desejar um bom retorno aos nossos lares, com muita paz, com muita saúde, com muita sabedoria. E dizer, senhor presidente, que estou pronto e de ordem para os serviços dessa casa. E nada mais a tratar, eu me dou por satisfeito. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Mais uma vez aqui, ó, fiz algumas anotações para não perder alguns tópicos e esclarecer também tudo que eu pensei aqui na minha cabeça durante todo esse processo. Então, senhor presidente, diante de toda essa situação constrangedora, eu fui acusado de 3 crimes que não cometi. A vereadora Aquifaneide simplesmente criou uma narrativa da cabeça dela, trouxe uma história da cabeça dela para esse plenário, que eu fui desrespeitoso com ela, machista e tive misoginia, acusações muito graves, que inclusive aqui diante desse plenário já foi provado que não aconteceu absolutamente nada. Sendo assim, eu quero que seja aberto um processo aqui na Câmara contra a vereadora Aquifaneide, porque ela me acusou desses crimes e eu quero que o senhor presidente tome as devidas providências. Isso não pode ficar assim. Eu me senti constrangido por uma acusação injusta que nunca cometi durante meus 33 anos de vida. Eu tenho esposa, mãe, avó, uma família e todos sabem da minha índole, do meu histórico de vida, que jamais fiz ou seria capaz de respeitar alguém, muito menos uma mulher e muito menos uma vereadora, ainda dentro de uma Câmara Municipal. Eu tenho meu nome limpo na Justiça, eu nunca pisei em uma delegacia, nem como acusador e nem como acusado. Faz 12 anos, 7 meses que eu estou aqui dentro dessa casa, tive como opositora aqui a vereadora Nauma, e ela sabe muito bem, sempre discutimos os projetos, que é a coisa mais natural possível, é uma discussão, é questionamentos, mas nunca houve desrespeito e machismo da minha parte, ela sabe disso, como vereador. Eu quero, senhor presidente, que tome as devidas providências, para que isso evite que aconteça novamente. Aqui na Câmara é natural que haja discussão, é natural que haja discordância por parte dos parlamentares, seja vereador ou vereadora. Nem sempre a opinião vai ser igual do outro, não. Agora devemos ter responsabilidade para entender isso e evitar que esse tipo de atitude aconteça frequentemente. Então eu quero pedir, senhor presidente, que o senhor tome as devidas providências, porque eu não vou aceitar isso. Então, fica da sua mão agora e o senhor, juntamente com o assessor jurídico, possa fazer alguma coisa aí que eu me sinta satisfeito. Boa noite mais uma vez, né? Quero parabenizar todas as matérias, agradecer também ao nosso presidente Felipe, né? Sempre pelo respeito, sempre por nos ouvir. E também parabenizar, né, a Prefeitura Municipal de Frei Martinho. Essa semana é uma semana, mais uma semana, né, gratificante, onde nossos atletas estão, né, disputando as competições. E parabenizar também por todo o fardamento, né? As crianças estão todas representadas, estão como é muito lindo de ver, né? Eles participando. Então, assim, como incentivadora do esporte, que eu acredito que todos nós juntos somos, né? Eu parabenizo a todos os participantes. Muito obrigada. Inicialmente, quero agradecer a todos os servidores pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui nessa casa. Atenção, compromisso, imparcialidade entre os vereadores. O que eu tenho nesse ano, assim,
me trazido mais surpresa e até às vezes indignação, é porque fatos que estão acontecendo nessa Câmara nunca aconteceram. Pelo menos no meu 4º mandato como vereador, meu 3º como presidente, a maioria aqui dos vereadores estão no seu 2º, 3º mandato. São fatos que nunca aconteceram. Isso entristece porque eu costumo destacar Frei Martinho, e principalmente a Câmara de Frei Martinho, como uma Câmara que é harmônica, de muito diálogo, e que as nossas matérias elas são sempre discutidas antes, e através de uma conversa a gente conseguir chegar a um consenso. E, infelizmente, esse ano, assim, as coisas têm mudado de rota. Não porque hoje tem oposição, não. Na verdade, hoje tem a menor oposição que já existiu na história de Frei Martinho. Aqui na Câmara já teve vereadores, já teve maioria dos vereadores como oposição. E quem escolhe a quantidade de membros de oposição, situação, não são os vereadores, é a população. Então, se hoje a Câmara de Vereadores de Frei Martinho tem 8 vereadores de situação e um vereador de oposição, isso foi escolhido pelo povo. As pessoas têm o seu direito de expressar seu voto, as pessoas vão às urnas, as pessoas escolhem os seus candidatos, escutam as propostas. Hoje, em Frei Martinho, todo mundo sabe a história de vida de todo mundo aqui. Não adianta ninguém colocar máscara, ninguém querer se passar por isso ou aquilo, porque as pessoas conhecem desde a minha infância. Hoje, graças a Deus, sou pai, estou com criança de 1 ano. Onde eu ando, a senhorinha disse, isso é sua cara quando eu era criança. Isso é prova de que essas pessoas me conheceram quando eu era criança, tinha 1 ano, me pegaram no colo. Então, para que eu vou dizer que sou uma pessoa se eu não sou essa pessoa? Não adianta. Aqui em Frei Martinho, as pessoas conhecem todo mundo. E aqui na Câmara, nunca nenhum vereador chegou a acusar um outro de um crime. Nunca. Eu nunca presenciei isso. O vereador Ciclano, fulano, fez aquele crime, principalmente na sessão. A minha responsabilidade enquanto presidente, vou reafirmar, e vou falar novamente, foi apurar, e graças a Deus e com o apoio de todos os vereadores, isso foi apurado. É legítimo a reivindicação do vereador Rodolfo, ele foi acusado diretamente da prática dos crimes. Na investigação e no próprio relatório isso ficou enfatizado. Na gravação, inicialmente, a acusação foi para todos os vereadores e vereadoras, no meu ponto de vista, por isso que eu quis que investigasse com mais detalhe, porque quem seria, o que de fato era o que tinha acontecido, e ficou esclarecido. Da mesma forma que fizemos a abertura e disponibilizamos a Câmara para investigar um possível crime sofrido pela vereadora Egifaneide, que foi comprovado que não aconteceu, o vereador Rodolfo terá a mesma oportunidade e estrutura para fazer a sua reivindicação. Okay? Inclusive, nossa Câmara é pioneira em muitos aspectos. As reuniões que nós temos com os presidentes da região, já tivemos várias reuniões com o Ministério Público, ele tem destacado algumas legislações que nós temos, que nenhuma outra Câmara tem, e até, inclusive, nossas leis, tornando como exemplo para outras câmaras, que é, por exemplo, a nossa lei de uso do veículo oficial. Nós somos a única Câmara da região, e acredito uma das poucas de Paraíba que tem esse tipo de legislação, que regulamenta o uso do nosso veículo. E, inclusive, o promotor utilizou isso como base para que outros municípios fizessem também isso, e é algo muito gratificante, transparência que nós fazemos, sempre dialogando com quem quer diálogo, e sempre trabalhando pela transparência e o bem de Frei Martinho. Na próxima quarta-feira, de hoje a 8, no dia 13, nós estaremos na comunidade Quixaba, realizando uma sessão itinerante. Nós iniciamos esse projeto esse ano, já realizamos uma sessão itinerante para as mulheres, fizemos sessão solene para as mulheres negras. Sempre que buscarem esse tipo de demanda, nós estaremos abraçando. E como próxima semana iniciará a festa da comunidade, a festa de São Roque, padroeiro da comunidade Quixaba, nós estaremos lá. O vereador Jamael é o vereador que representa a comunidade, porque ele nasceu e ele é natural de lá. Já dialoguei com ele para ele fazer uma articulação prévia. Nós estaremos lá escutando as demandas daquela população, daquela comunidade. Já dialogamos com o prefeito Tião sobre isso. Tentaremos levar os secretários, inclusive o prefeito e a vice, para, de pronto, receberem essas demandas. E lá estaremos fazendo uma festa da democracia, algo inédito em nossa Frei Martinho, que são essas sessões itinerantes.
E, por fim, só enfatizar que é natural, é muito natural, que quem teve a oportunidade de fazer e não fez, fica revoltado atualmente, por quem está fazendo. Isso é muito natural. Levo isso com muita tranquilidade, compromisso. Nada me intimida, muito menos algumas ações que estão fazendo contra a minha pessoa privada, algumas coações pessoais que estou sofrendo, mas isso é comum, estou na vida pública. Isso é comum, mas não era natural em Frei Martinho. Como eu disse, estou surpreso que em Frei Martinho acabou-se o diálogo e começou a fazer todo tipo de ataque possível às pessoas, especialmente a alguns vereadores aqui nessa casa. Não iremos admitir que nenhum vereador seja tratado como criminoso aqui na Câmara, isso não vai ser admitido, não vamos permitir isso, e todos os meios jurídicos, judiciais, possíveis serão aplicados aqui na Câmara, e inclusive o que for necessário fazer, estará fazendo, com imparcialidade sempre, como vão fazendo, mas se sentir ofendido, tem o direito de reivindicar e a Câmara estará de prontidão, assim como também a presidência dessa casa. Quero agradecer ao assessor jurídico Bismarck por estar aqui presente. Quero agradecer à maioria dos vereadores pela compreensão, pelo diálogo, por estarem junto com a Câmara, querendo fazer o melhor para Frei Martinho, e sempre em diálogo, ajudando a nossa mesa diretora, embora que alguns não façam parte, mas tenham recebido muitas dicas, e a Câmara tenha aberto esse diálogo com alguns vereadores, para que tragam essas ideias, para realizarmos. A estrutura da Câmara não é do presidente, estou aqui apenas durante esses 2 anos, não é minha primeira vez como presidente, e não sei se é da vontade de Deus que eu continue, seja algum dia, mas hoje eu entrego tudo a Deus, e Deus é meu guia, e entrego tudo a Ele. Muito obrigado a todos, obrigado aos servidores, a quem nos acompanha na rede social, na nossa live, que fica gravado, não é preciso ficarem filmando os colegas vereadores, é natural, fica gravada a live. A gravação é disponibilizada também se algum vereador ou vereadora quiser fazer uso, assim como tudo nessa casa é gravado. Muito obrigado a todos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão.